Prepare-se para mergulhar em um universo sombrio e inquietante, onde as perguntas ecoam no vazio e as respostas simplesmente não existem. Olá pessoal, eu sou o Carlos Intervalo, e hoje vamos explorar o lado mais obscuro da nossa realidade, aquele canto onde a lógica se desfaz e o inexplicável toma conta. Vamos falar de casos que desafiam tudo o que pensamos saber. Eventos que deixaram investigadores, cientistas e famílias inteiras em um estado permanente de dúvida. São histórias que parecem ter saído de um roteiro de filme de terror, mas que aconteceram de verdade, com pessoas reais, e que até hoje nos assombram com a falta de um desfecho. Nesse vídeo, você vai conhecer os mistérios mais perturbadores que permanecem sem solução até hoje, um verdadeiro compilado de enigmas que testam os limites da nossa compreensão. Vamos viajar desde os céus, com um avião que simplesmente sumiu do mapa, até os corredores sombrios de um hotel com um segredo mortal. Casos tão estranhos, tão impossíveis de explicar, que vão desafiar sua lógica e deixar a sua mente em alerta. Cada história que eu vou contar aqui é um quebra-cabeça com peças faltando, um livro com a última página arrancada, nos deixando para sempre imaginando o que realmente aconteceu naqueles momentos finais. Então, pegue seu fone de ouvido, se acomode, mas já deixo o aviso. Alguns desses mistérios são tão desconcertantes que você talvez prefira assistir com as luzes acesas. Não é só sobre medo, é sobre a angústia do desconhecido, sobre a sensação de que há coisas neste mundo que talvez nunca sejamos capazes de entender. Vocês estão prontos para questionar a realidade? Então vamos começar. Era 8 de março de 2014. Um Boeing 777 da Malaysia Airlines, o voo MH370, decolou de Kuala Lumpur com destino a Pequim. A bordo, 227 passageiros e 12 tripulantes. Era para ser mais um voo noturno de rotina, uma viagem de 6 horas sobre o oceano. Mas, menos de uma hora após a decolagem, algo muito estranho aconteceu. O transponder do avião, o aparelho que comunica sua posição aos radares civis, foi desligado. A última comunicação por voz com o controle de tráfego aéreo foi tranquila e normal. Boa noite, Malaysian 370. Depois disso, silêncio. Um silêncio absoluto e assustador que se estende até hoje. O avião simplesmente desapareceu dos radares civis, como um fantasma. A partir desse momento, começou a maior e mais cara operação de busca da história da aviação. Dezenas de países uniram forças, vasculhando milhões de quilômetros quadrados do Oceano Índico. Mas o MH370 parecia ter sido engolido pelo céu. Radares militares ainda detectaram que, após sumir, o avião fez uma curva brusca e inexplicável, voando por horas, em uma direção completamente diferente da sua rota original, até que o sinal de seus motores, captado por um satélite, se perdeu para sempre. O que aconteceu naquela cabine? Foi uma falha catastrófica? Um sequestro? Uma ação deliberada do piloto? As perguntas se acumulavam, mas as respostas eram nulas. Anos depois, alguns destroços, confirmados como sendo do MH370, foram encontrados em praias distantes na costa da África. Um flaperon aqui, um pedaço da fuselagem ali. Mas essas peças só trouxeram mais angústia. Elas provaram que o avião caiu no oceano, mas não explicaram como, onde e principalmente por quê. As teorias são muitas. Um incêndio a bordo que incapacitou a tripulação, um sequestro que deu errado, ou a mais perturbadora de todas, um ato suicida do piloto que teria levado todos a bordo para uma morte silenciosa e planejada nas profundezas do oceano. Sem a caixa preta, o mistério do voo MH370 permanece como uma ferida aberta, um lembrete sombrio de que, mesmo com toda a nossa tecnologia, podemos simplesmente desaparecer sem deixar rastros. Em fevereiro de 2013, o Hotel Cecil, em Los Angeles,
um lugar com uma história macabra de suicídios e assassinatos, se tornou o palco de um dos mistérios mais virais e perturbadores da internet. A estudante canadense Elisa Lam, de 21 anos, estava hospedada lá e desapareceu. A polícia, sem pistas, divulgou um vídeo que transformou o caso em um fenômeno. Eram imagens da câmera de segurança do elevador do hotel, gravadas pouco antes do desaparecimento de Elisa. O vídeo é bizarro, para dizer o mínimo. Nele, Elisa entra no elevador e aperta vários botões. A porta, no entanto, não se fecha. Ela então age de forma extremamente estranha. Elisa sai e entra do elevador. Olha para os dois lados do corredor como se estivesse se escondendo de alguém. Ou de algo. Em um momento, ela parece conversar ou gesticular para uma pessoa que não podemos ver. Seus movimentos são erráticos, quase como se ela estivesse dançando ou em meio a um surto. Por fim, ela sai do elevador e desaparece pelo corredor. A porta do elevador, que antes não fechava, de repente fecha e abre várias vezes seguidas, como se estivesse com defeito. O vídeo de quase 4 minutos é angustiante e levanta uma questão central. O que estava acontecendo com Elisa Lam? Ela estava fugindo de alguém? Tendo uma alucinação? Ou estava sob efeito de alguma substância? O mistério se aprofundou 19 dias depois, quando hóspedes do hotel começaram a reclamar do gosto e da cor estranha da água. Um funcionário foi verificar as caixas d'água no telhado e fez uma descoberta horrível. O corpo de Elisa Lam estava flutuando nu dentro de um dos tanques. A polícia concluiu que a morte foi um afogamento acidental, ligado ao seu transtorno bipolar. Mas as perguntas só aumentaram. Como ela conseguiu acesso ao telhado, que era uma área restrita e com alarme? Como ela abriu a pesada tampa da caixa d'água e a fechou por dentro? E por que o vídeo do elevador parece ter cortes e uma parte do tempo ocultada? O caso Elisa Lam é um abismo de dúvidas que nos faz questionar o que realmente aconteceu nos últimos momentos de sua vida. A internet é um lugar vasto e, às vezes, muito estranho. Em 2010, um vídeo começou a circular em fóruns e sites obscuros, deixando um rastro de confusão e medo por onde passava. Conhecido como Kagatana, que em japonês pode ser traduzido como espada nua ou algo do tipo. O vídeo tem pouco mais de 2 minutos e é profundamente perturbador. Ele mostra uma mulher em um quarto com o rosto coberto por uma máscara branca e sem expressão, realizando o que parece ser um ritual bizarro. Ela fica em frente a um espelho, repetindo gestos estranhos e falando palavras incompreensíveis, que não pertencem a nenhum idioma conhecido. A atmosfera do vídeo é pesada, a qualidade da imagem é ruim, granulada, como se fosse uma fita VHS antiga e danificada. Em certos momentos, a mulher aponta para a câmera, como se estivesse ciente de que está sendo observada. Ela segura objetos estranhos, incluindo o que parece ser um jarro com um líquido escuro dentro. O áudio é distorcido, cheio de estática e ruídos indecifráveis, o que só aumenta a sensação de desconforto. Ninguém sabe quem é a mulher, onde o vídeo foi gravado ou qual o propósito daquele ritual. É uma performance artística? Uma brincadeira de mau gosto? Ou algo genuinamente sinistro? O que torna o Kagatana tão assustador é a sua total falta de contexto e a sensação de que você está assistindo a algo que não deveria ver. É um vislumbre de uma realidade paralela e doentia. Algumas teorias surgiram, claro. Uns dizem que é parte de um culto desconhecido, outros que é uma maldição digital. Existem até relatos, provavelmente falsos, de pessoas que se sentiram mal ou tiveram experiências estranhas após assistir ao vídeo. A verdade é que Kagatana é um enigma perfeito da era digital. Um pedaço de mídia sem origem, sem explicação e sem resolução, que provoca um medo primitivo, o medo de ser observado por algo que você não consegue entender. Imagine que uma pessoa que você ama desaparece. Os dias se transformam em semanas de angústia e incerteza. E então, de repente,
essa pessoa reaparece. O alívio inicial, no entanto, dá lugar a uma estranha e terrível percepção. A pessoa que voltou não é a mesma que se foi. Essa é a história de Egil Einarsson, um caso islandês que parece saído de um episódio de Além da Imaginação. Em 1999, Egil, um homem de negócios respeitado, saiu para uma caminhada perto de sua casa em Reykjavik e simplesmente não voltou. A polícia organizou buscas extensas, mas não encontrou nenhum sinal dele. Ele havia sumido. Uma semana depois, o caso tomou um rumo bizarro. Egil foi encontrado vagando desorientado a centenas de quilômetros de sua casa, em uma área remota. Ele estava fisicamente bem, mas mentalmente era outra pessoa. Egil não reconhecia sua família, seus amigos, nem mesmo sua própria casa. Ele não tinha nenhuma memória de sua vida anterior. Sua personalidade também havia mudado drasticamente. O homem de negócio sério e reservado deu lugar a alguém impulsivo, quase infantil em seu comportamento. Para sua família, foi como se um estranho tivesse assumido o corpo de Egil. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com Egil Einarsson durante aquela semana. Os médicos diagnosticaram uma amnésia dissociativa severa, possivelmente causada por um trauma extremo. Mas que trauma? As teorias são muitas e variadas. Alguns acreditam que ele foi sequestrado e submetido a algum tipo de tortura psicológica ou lavagem cerebral. Outros especulam sobre a possibilidade de ele ter sido usado em algum experimento secreto. Há até quem sugira teorias mais fantásticas, como abdução ou a ideia de que o homem que voltou era de fato um doppelganger, um sósia. A verdade é que a mente de Egil se tornou uma caixa preta, e o homem que ele era antes de 1999 se perdeu para sempre em algum lugar daquela semana misteriosa. Em 1982, uma transmissão de rádio amador captou algo que arrepia até os mais céticos. Um operador no Reino Unido estava sintonizando as frequências de ondas curtas quando se deparou com uma voz fraca, mas desesperada, pedindo ajuda. A voz, com um sotaque americano, repetia uma mensagem angustiante. Ela dizia que era o único sobrevivente de um acidente, que estava preso em uma pequena cabine ou sala e que a água estava subindo. Ele mencionava que os outros estavam mortos e descrevia um cenário de completo isolamento e pânico. A transmissão era intermitente, cheia de estática, o que tornava a comunicação quase impossível. O operador de rádio, alarmado, tentou responder, pedindo a localização. A resposta do homem misterioso foi o que transformou esse caso em um enigma duradouro. Ele deu coordenadas geográficas precisas. O problema? Quando as autoridades e outros radioamadores verificaram essas coordenadas, elas apontavam para um local no meio do nada, no deserto do Saara, na Argélia. Um lugar sem água, sem cabines, sem absolutamente nada que correspondesse à descrição. Não havia nenhum registro de acidente aéreo, naufrágio ou qualquer outro incidente naquela região ou em qualquer lugar que pudesse explicar a transmissão. A voz ficou conhecida como o Homem da Cabine Fantasma. As perguntas são aterrorizantes. Quem era aquele homem? Onde ele realmente estava? Ele estava delirando e deu as coordenadas erradas? Ou a transmissão estava sendo rebatida pela atmosfera de uma forma bizarra, vindo de um lugar completamente diferente do planeta? Seria um trote incrivelmente elaborado? A qualidade da transmissão, o desespero genuíno na voz e a falta de qualquer explicação lógica deixaram a comunidade de rádio amador perplexa por décadas. A gravação existe até hoje, um eco fantasmagórico de um pedido de socorro que veio do nada e que nunca pôde ser atendido. E assim, voltamos ao nosso ponto de partida: o desconforto do inexplicável. O voo MH370, Elisa Lam, o vídeo Kagatana, Egil Einarsson e o Homem da Cabine Fantasma. Esses são apenas alguns dos mistérios mais perturbadores e sem explicação que continuam desafiando nossa compreensão do mundo.
São histórias que nos lembram da nossa própria fragilidade e de como, apesar de todo o nosso avanço, ainda sabemos muito pouco sobre o universo e sobre os cantos mais escuros da mente humana. Cada caso é um abismo, e olhar para ele por muito tempo pode ser vertiginoso, porque ele nos encara de volta com o silêncio de suas perguntas não respondidas. E agora, te pergunto, qual desses casos mais mexeu com a sua cabeça? Foi a angústia silenciosa do desaparecimento de um avião inteiro? O vídeo perturbador de Elisa Lam em seus últimos momentos? Ou talvez a voz desesperada vinda de um lugar que não existe? Quero muito saber a opinião de vocês. Vocês acreditam que um dia teremos respostas? A tecnologia vai evoluir a ponto de desvendar esses enigmas? Ou certos mistérios foram feitos para nunca serem resolvidos, servindo como eternos lembretes dos limites do nosso conhecimento? Deixe sua teoria, sua opinião, seu sentimento sobre esses casos aqui embaixo nos comentários. Vamos transformar esse espaço em um grande debate sobre o inexplicável. E se você gostou desse mergulho na escuridão, não se esquece de deixar o seu like e, o mais importante, de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque eu prometo a vocês, no próximo vídeo, a escuridão vai ainda mais fundo. Até a próxima, pessoal!